Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo falando sobre livre-arbítrio e o que seria o livre-arbítrio, né? A humanidade tem, não tem livre-arbítrio, como que funciona isso? O livre-arbítrio, ele nada mais, nada menos é que a nossa mente. Então, a partir do momento que o ser ele passa a ter ali um mental, né, um poder mental, quando ele começa a prestar atenção no que ele está fazendo, né? Porque quando a gente vem aí do reino mineral, passa pelo reino mineral, vegetal, animal, as coisas vêm mais ou menos que de forma automática, elas vão se desenvolvendo. Aí chega uma etapa que o ser ele desenvolve o que? O mental. O mental ele permite falar, opa, o que é isso? Né? Permite você se questionar. Então, a partir do momento que esse ser desenvolve o mental, ele passa a fazer escolhas. Né? Ele observa o que ele está fazendo, ele, opa, eu vou fazer isso agora ou não, né? Eu vou gravar um vídeo agora, vou gravar mais tarde, vou assistir ou não. Então a gente tem as nossas escolhas. Isso aí basicamente é a nossa mente. Só que aí existe confusão, né, do que nós somos, porque a humanidade entra várias linhas espiritualistas, né, entra em conflito de que a humanidade não tem livre-arbítrio, outros falam que tem, né, outros falam que só a humanidade tem, né, mas tem que ter esse conhecimento da mente, né, o que é a mente? A mente não somos nós, a mente é uma ferramenta, né, que a gente usa e ela usa que para analisar as coisas, analisar o nosso entorno, né, então através dessas análises nós tomamos decisões. O problema é que a humanidade, assim, por viver na Matrix, ela fica muito na esfera mental. Né? Ela não passa para o outro ponto, que é o que? Além da mente, que é o operador. Né? O operador atrás da mente. Você opera, você utiliza a mente para tomar decisões, para analisar o cenário e tal. Então, a partir daí, você decide. Só que aí a decisão fica pela própria mente. Né? Então, é como você tem um computador aí, você instala aí o programa operacional, né? E esse programa operacional ele assume o computador. Né? Então, ele, a partir das informações que é jogada nele, ele passa a agir a partir disso. Ele não transcende. Né? Por que temos que transcender? Porque a mente ela está, digamos assim, está nesse corpo físico, está na esfera física. Nós somos um ser não físico. Né? Nós somos uma consciência que estamos aí, somos. Né? Simplesmente somos e operamos através desses corpos físicos. E quando esses corpos físicos assumem o controle, né, você fica meio que nulo, você fica meio que apagado. Então fica que nem um mineral, né, um vegetal vivendo aí sem, digamos, como se não tivesse a mente. Né? A mente está aí para quê? Então a gente está numa etapa de aprender a usar a nossa mente, né? Desenvolver, alinhar a nossa mente com o cosmo. Então, assim, tem muito aquela, assim, no livre-arbítrio, tem muito equilibrar o yin e yang, né? Os dois lados. Então, conhecer, digamos, bem e mal. Então, faz parte dessa etapa é, de conhecimento da mente, de aprender a usar o livre-arbítrio. Porque, por exemplo, se você vem de uma esfera, né, de um mundo que seria, digamos, um paraíso, que lá tudo é luz, então todo mundo é perfeito, né, não existe teste. Então as pessoas vivem aqui numa espécie de, que nem se fala de colmeia, né, todo mundo fazendo as coisas iguais, então as pessoas, a individualidade delas é muito pouca. Então ela tem pouco uso da mente. Né, o livre-arbítrio não entra em teste. Então a gente, digamos assim, se rebelamos, né? Tem aquela coisa lá de Lúcifer que se rebela e tal, fala, não quero, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então, aí se chama isso de livre-arbítrio, né? Então vai testar, vamos provar, né? Para que a gente aprenda a usar a mente, aprenda a usar esse livre-arbítrio. Então essa mente ela passa a ser testada. Onde a gente encarna aqui num sistema completamente fraudulento, mentiroso, né? A gente cresce ouvindo mentiras e a gente tem que se libertar dessas mentiras. Então é onde a gente se individualiza de verdade, a gente aprende a usar a nossa mente, aprende através do nosso livre-arbítrio, minha livre escolha, ou seja, você encarna num sistema, por exemplo, você encarna numa religião tal, né? Não encarna na religião, né? Claro que não. Encarna na família que tem uma religião e ela impõe aquilo para você. Então, à medida que você vai crescendo, né? Você não é aquele ser que está crescendo ali, você é uma alma que encarna, né? Que nesse ser, né? Que usa esse corpo. Então, dentro de você já vem essa coisa de liberdade e tal, e de conhecimento, e só que aqui você está sendo testado, né? Você foi colocado numa linha que, digamos, você é contra. Então, à medida que você vai crescendo, você vai tomando consciência, então vai usando aquela mente que já foi usada pela que eu falo, como vamos supor, você encarna aqui, você encarna num corpo totalmente débil que ele vai sendo programado pelo meio, né, pela Matrix, né? E como você é o operador, você vai ter que assumir o controle daquilo, né? Então chega um momento que é o, digamos assim, é o Yin Yang, né? Você é o, digamos, é o Yin, que é o Yang que se apossou, só que você vai se apossar também desse ente, né? Que você encarnou, você é o dono, né? Então chega um momento que você faz aquele momento de ruptura. Não, essas crenças não me servem.
né? Isso aqui é mentira, né? E você então desperta. Então você de uma forma consciente, você usa o seu mental, você usa o seu livre-arbítrio, né? Para ir em outra direção, para tomar outro caminho, né? Então é onde o ser ele, de fato se individualiza, ele para de agir como colmeia, né? Porque e principalmente aqui a colmeia ela está caminhando para o desfiladeiro, né? O rebanho caminha para o desfiladeiro. A gente já vê isso. Isso é claro, né? A destruição do planeta, o ser humano agindo como uma espécie de vírus, né? Que destrói, devasta, né? E o Ying, digamos, dentro de nós, começa a observar tudo isso. E só que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, de Yin e Yang, para que a gente enxergue o equilíbrio e não penda nem para um lado nem para o outro, né? Porque eu acho que quando a pessoa ela decide para um lado ou para o outro, são estruturas, digamos, já montadas que estão aí, né? Então ela volta a fazer parte de uma linha e tal e acaba como, digamos assim, outorgando, né, o seu direito de mental, o seu direito de livre-arbítrio, de escolha, né? A gente aqui tem que escolher e a gente tem que provar nossas escolhas. Por exemplo, a gente fizemos muitas escolhas erradas em vidas passadas, no ano passado e tal, e estamos expiando, né, o tal karma. Então, assim, a gente prova isso, né? E não tem outra forma de você se individualizar, de você provar o livre-arbítrio se não for dessa maneira. A gente faz os atos e tais e vê as consequências desses atos e vamos aprendendo e vamos, digamos, aos poucos, né, equilibrando esse yin e yang, né? E se você vai para uma linha ou para uma outra, fica refém daquela linha, né? Você está outorgando, por exemplo, as pessoas nas suas decisões. Muitas pessoas elas procuram outras pessoas para se aconselhar e tal, e não toma decisões, né? Se um Deus não falar, se o Espírito não falar, se o xamã, se o Pai de Santo, né? Não falar, ó, é assim e tal, as pessoas não tomam decisões porque elas estão outorgando o livre-arbítrio delas, né? Então elas tem livre-arbítrio uma pessoa dessa, né? Tem, só que está deixando que outras pessoas usem. É onde que a Matrix vem, né, e usa só com propósitos para manutenção da Matrix, né, só para manutenção do sistema, né. Então eles usam a pessoa, né, a pessoa outorga o livre-arbítrio dela, ó, toma aí meu livre-arbítrio, faz o que você quiser com ele, né, vende, né, por dinheiro e então, assim, as coisas mais ou menos acabam funcionando aqui. Então, tem as linhas espirituais que falam que o ser humano não tem livre-arbítrio, né? Então, essas linhas, elas têm que ter mais conhecimento da nossa multidimensionalidade, né? Porque nós, o ser humano, o quê? Que ela está falando? Está falando do ente físico aqui, né? De uma vida só. Talvez esse não tenha, né? Até esse tem, porque a gente tem a mente. Então, vamos supor, você pode escolher se você vai assistir esse vídeo agora, depois, se vai continuar assistindo, se não vai, né? Então, isso é uma escolha, né? Isso é um exemplo básico. A gente tem várias outras escolhas, né? O mais comum aí, digamos assim, no caso de relacionamento, né? O que mais pega a humanidade, né? Que aí às vezes a pessoa é insegura e tal, e aí é onde que ela outorga que vai consultar não sei o que e tal, e pra ver se vai dar certo ou não, né? Não age numa espontaneidade ainda, né? Porque não tá, o ser não está alinhado. Tem que para se alinhar tem que ser o conhece a ti mesmo. Então esse ser ele vai começar a adentrar a sua multidimensionalidade e, por exemplo, né, como que falam que o ser humano aqui então não tem livre-arbítrio, então eles levam em consideração isso, né? Porque o que a gente decide fazer aqui, por exemplo, uma alma ela decidiu viver experiências tais, né, se relacionar com pessoas tais. Então é como se já viesse programado, né? Então, como se não adiantasse você fazer nada aqui que já está programado. Só que, porém, né, isso aí não foi programado, não é algo passado que programou no passado, é agora, né? Você é a alma, você está utilizando esses corpos, você está utilizando o seu corpo alma, está utilizando o seu corpo espírito e todos os corpos mais sutis que você tenha, né? Agora, né? Não é no passado. Né? Então o que é decidido agora. Então seja decidido aqui nesse plano ou em esferas mais sutis, né? Quando é em esferas mais sutis, por exemplo, você vai encontrar uma pessoa, né? O seu corpo espiritual já se encontrou com aquela pessoa, né? Então eles criam situações para que se encontre aqui no físico e você continua decidindo aqui no agora. Então se a pessoa está alinhada, ela já percebe, já tem uma percepção mais além. Então muitos falam que não, já está tudo decidido e tal, não está, porque aqui eu posso escolher fazer ou não. E só que o problema é que aqui tem que ter aquele equilíbrio de yin e yang, né? E tem a ruptura que tem que romper com a Matrix, porque enquanto não rompe com a Matrix vai se controlar. Então a pessoa vai ter medo de tomar decisões, né? De muitas coisas que ela vai fazer na vida dela, ela tem medo. Então ela acaba, digamos, não tomando decisões ou tomando decisões por medo, né? A pessoa, por exemplo, faz uma previdência, né? Ela tem medo de ficar sem dinheiro e tal, de não sei o que, pode acontecer alguma coisa, então vou precisar, né? Então faz uma espécie de pacto com o governo, né? Então funciona por medo, né? Eles te pegam por medo, né? Seguro, a pessoa que vai fazer seguro e tal, é medo. Né? Eles colocam tudo aquela coisa e é o fato da pessoa não estar alinhado, né? Não ter aquele conhece a ti mesmo para se alinhar com a sua multidimensionalidade e ali ela, digamos, harmoniza seus centros energéticos, os chakras, cristais. Então ele já passa a agir em harmonia com o cosmos, né? Passa a viver no agora, né? Então a pessoa ela
ela vive, digamos, que nem tem umas passagens bíblicas que Jesus fala que seja como os lírios do campo, né? Que, digamos, Deus cuida deles da melhor forma possível, né? É um ser que é alinhado, né? A vida flui, né? Sem aqueles medos e fobias e tal. Então o ser humano é até utópico você falar desse tema, digamos, dessa forma, porque a Matrix não permite que a humanidade entenda isso. Né? Porque é utópico você romper com o governo e tal, e começar a viver por conta própria. Isso, digamos, não é uma realidade ainda. Só que as pessoas têm que trazer, têm que puxar essa realidade. Né? E a gente está no momento que a Terra está elevando a sua vibração, está havendo uma ruptura, né? O Yin Yang está ficando claro, os lados e tais, né? Para que as pessoas escolham, né? Que tipo de sistema você vai continuar vivendo. E quem escolher esse sistema, digamos, de autoconhecimento, de equilíbrio, né? Vai entrar em contato com essas, digamos, energia, vibrações, vai a pessoa pode não ter aquela percepção clara, mas vem, digamos, o sentimento, a percepção de estar, de que algo está acontecendo, né? Ela vem esse ser interno que ela é, por exemplo, uma pessoa que perde a memória. Né? A pessoa que perde a memória, ela continua lembrando, por exemplo, às vezes da casa que ela mora, às vezes ela não lembra o nome das pessoas, né? De quem é e tal, mas ela lembra de algumas coisas. Né? E nós estamos, digamos, mais ou menos nessa situação de relembrar, né? De recobrar. Então a gente tem aquele sentimento, né? De ser algo muito mais além. Né? Porque o que nós somos não cabe, digamos, nessa estrutura física. Né? É algo muito mais além. Então a gente capta, né? O que somos. E então assim, quando você se coloca nessa direção, né, aproveitando, digamos, essa onda que está vendo agora na Terra de Universo e tal, você vai surfar nessa onda, né, e vai junto e vai vir muitas coisas, né, e pode vir lembranças e tais, percepções, e agora a pessoa que se fechar, né, vai deixar isso vai passar, né, ela não vai acabar não pegando isso, e isso é uma coisa que a gente tem que trazer. Né, se as pessoas, se as consciências daqui não tiver apta, né, não vai ativar a energia aqui para que contamine, né, mais pessoas, né, para que venha, para que aconteça, né? Então é algo que, assim, nosso livre-arbítrio, ele, digamos que ele é parcial, né? Porque muitas coisas, digamos assim, não tem como um ente aqui, né, decidir pelo todo, né? Porque somos um coletivo, né? E esse coletivo é um coletivo de almas, né? Então tem a Matrix aqui que decide as coisas como estão. Esse coletivo de alma também tem a sua multidimensionalidade, que escolheu transitar as transformações. Então muitas coisas a gente tem que observar apenas, né? A gente observa, aceita e faz o nosso processo, né? Se a massa quer ir numa direção tal, você acha que aquela direção está certa, você vai em outra, né? Mas é o coletivo, a gente tem que, digamos, respeitar o coletivo. Esse coletivo também é multidimensional, então muitas decisões já foram tomadas, né? Então digamos que chega um momento, né, de ruptura, né, que a Matrix não dá, já vai destruir o planeta, então vai ter que passar por um tal choque, então vai passar, né? Mesmo que você não esteja alinhado com isso, né? Você, digamos, acaba, né, observando tudo isso. Só que faça o seu processo, né? Esteja no seu ponto de equilíbrio, não importa como as coisas externamente estejam. Então, este seria um equilíbrio entre Yin e Yang, né? Não importa o caos que esteja, você está equilibrado, não pendendo nem para um lado nem para o outro. E, então, assim, é uma forma de você estar se individualizando, não importa o que esteja acontecendo, né? Pode estar vivendo no inferno ou no paraíso, você está como você mesmo, porque quem está no inferno, está na Matrix, né? A pessoa totalmente controlada, né? Robotizada, não percebe. Então, que livre-arbítrio tem essa pessoa, né? Tem 1% ali, quase nada, né, de livre-arbítrio. Um ser que está numa esfera totalmente celestial e tal, né? Vivendo ali um êxtase eterno. Aí esse ser eu acho que tem menos livre-arbítrio ainda, né? E a evolução lá é muito limitada, porque ele está numa zona muito cômoda. Né? Então ele vai ficar lá, digamos, eternamente, né? Vivendo aquele êxtase, né? O que eu acho que muitos crentes desejam, né? Viver o êxtase eterno, né? É ilusório, porque as pessoas não se purificam, não fazem nada, né? Para adquirir essa esfera. E o que acontece quando desencarna, vão para um umbral, uma região criada mentalmente lá, né, uma região do astral que simula, digamos, um suposto paraíso, né, e vive nessa região até que o mental deles falha alguma coisinha, né, dê algum estalinho que eles passam, usar o livre-arbítrio e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então quando você está no meio de uma massa, né, com todo mundo agindo igual, então é muito difícil a pessoa romper aquilo, quando a pessoa está num grupo, romper com aquele grupo, né? Só que aí está o seu livre-arbítrio, está o seu verdadeiro livre-arbítrio, seu poder de decisão, seu poder de escolha, né? Não importa o meio, né? Não importa as pressões, né? Você sentiu que aquilo é certo e tal, e isso parte do tem que vir com autoconhecimento, né? Para que você
incorpore, né, esses corpos mais sutis para que você encarne, né, tudo que você é nesse corpo físico que você ocupa agora e passe a atuar de fato com o seu livre-arbítrio, né, porque aí você não vai ter, por exemplo, as pessoas às vezes elas vai tomar uma decisão, né, e para tomar uma decisão que as pessoas correm lá para o Pai de Santo, para consulta qualquer pessoa, o orixá, as cartas, tarô, e para ver se está fazendo a coisa certa. É, é um ponto, vamos supor que a pessoa ela deixa de acreditar nela mesma e outorga o livre-arbítrio para outras coisas, né, por exterior, né, seja para Deus, né, as pessoas então ser temente a Deus, né, que tem medo ou aquela coisa do medo, então elas outorgam, né, porque elas têm medo de tomar uma decisão e se der errado, né, eu não sou culpado porque eu, entendeu? Por isso que elas acabam vivendo, não a vida delas, né, elas não vivem a espontaneidade, né? Então, assim, é um ser que limita o seu livre-arbítrio, né? Limita o seu mental, ela deixa que outros usem a mente dela. E então a forma que às vezes, né, nós somos seres humanos, nós temos as nossas dúvidas, né, não temos as nossas certezas, mesmo porque nós somos muito enganados nesse meio, e não só por meio que está aqui, mas seres de outras dimensões que vêm, se disfarçam de seres bonzinhos e tais, né? Então a gente tem que ter meio que o pé atrás, né? Mas não ter medo. Então qual que é uma forma que a gente teria de distinguir isso? É a sua busca interior, por si mesmo, né? Acreditar em si mesmo. Porque mesmo quando você tem uma telepatia de um ser de outra dimensão que vem e fala algo, você tem que estar usando os seus corpos sutis para entrar em contato com isso, né? Então a pessoa, por exemplo, ela vai se interiorizar, né? Tem aí a prática da meditação, que vai entrar em contato mais ainda com esses corpos mais sutis, vai fazer mais essa ligação, essa ancoragem, né? Então, assim, confia na intuição. Não é porque você ouviu algum estalo, né? Alguma mensagem telepática que você vai acreditar naquilo, né? Então usa a sua intuição, né? Será que é, né? E assim, as decisões que a gente tem que tomar, por exemplo, no caso de decisões, aí eu tenho o Saint Germain lá no livro de Ouro, né? Ele fala, ó, se você já analisou, né, o que você quer, se aquilo não vai prejudicar ninguém, se aquilo é para evolução, né, então faça, né? Não fique na dúvida, né? Se você viu que já realmente é para o bem, né, faça, né? Não importa as consequências, faça, né? Tem que ter essa espontaneidade, né? Não agir por medo, não vou fazer porque talvez não as pessoas vão olhar ruim, né? Então tem aquela coisa, não, descola dessa massa, essa massa está indo pro buraco, né? Então assim, outra coisa também, né? Não é porque alguém falou e tal que se a pessoa vai fazer, vai sair fazendo e tal. Não, usa o seu livre-arbítrio, né? Receba aquilo e tal, e depois tem que analisar, não, será que eu estou deixando de fazer isso porque com medo? Né? Será que eu estou numa zona de conforto que é cômoda e saindo dessa zona de conforto eu corro riscos? Né? Então a pessoa tem medo de correr riscos, né? De adentrar o desconhecido, né? Ela tem que, então nesse caso a pessoa tem que se interiorizar, tem que meditar e tal, e vai conseguir, né, chegar numa sintonia, vai conseguir chegar numa percepção certa, e externamente, né, as mensagens vão vir, né, vão acontecer coisas que vão mostrar para a pessoa o caminho e tal, né? Porque a gente está aqui, a gente está nos experimentando também, né? Então a gente criou, então digamos, de um ponto mais sutil, né, de acordo com a nossa multidimensionalidade, nós, a nível de alma, a nível espiritual, decidimos viver certas situações e tal, então a gente acaba vivendo e acaba sendo criado a isso. Então, à medida que a gente vai, né, se sintonizando, né, essas coisas vão, esses testes, digamos, essas provas, elas vão ficando mais claras, né, vão percebendo logo de cara a lição, que aquilo está nos mostrando, porque é a parte que nós escolhemos, digamos, de uma esfera no ponto mais alto, né, de um ponto mais espiritual, né, o que leva as pessoas a crerem que não tem livre-arbítrio porque já está tudo decidido, mas aqui a gente sai da prova, né? E não importa a nossa multidimensionalidade, porque as pessoas às vezes falam, não, mas aí pensa que é futuro, né? Ou que pensa que é passado, que a alma decide no passado. Não, é tudo agora, tudo se passa no agora, né? Então, de acordo com o que você faz agora, isso, digamos, pinta a sua realidade, né? Então tem a coisa, porque ainda não temos o contato? Porque Jesus disse há 2000 anos atrás que voltaria logo e demora tanto, né? É porque tudo isso funciona no agora, né? Se o agora da humanidade é não acreditar, não acontece, né? Então a gente vai criando meio que, vamos por agora nesses tempos que tudo está acelerado, a gente vai criando meio que uma realidade acelerada, né? Uma realidade imediata. Por exemplo, as pessoas estão acreditando muito mais que agora vamos ter um contato, digamos, em 2019. Né? Já veio muitas previsões, né, de passado, não, vai ter tal data, tal data, tal data. Isso sempre vem adiando. Então a humanidade como um coletivo ela tem que acreditar para criar aquela realidade imediata. Então
quando a gente acredita num contato, por exemplo, as pessoas podem acreditar num contato, não, isso é impossível, pode ser coisa daqui a 200 anos. Então, vai ser a 200 anos. Então, enquanto a humanidade tiver com essa mentalidade, vai ser a 200 anos. Né? Então, daqui a 20 anos, continua com essa mentalidade, então, daqui a 200 anos vai ter o contato. Se isso vem se aproximando, né, se a humanidade ali, como um bloco, já acredita, não, está muito mais perto agora, né? Agora está chegando e tal, porque o plano, né, vai agindo, vai colocando os meios, que vai, aos poucos a humanidade vai se acostumando com isso. Então vai ser daqui a 5 anos. Então vai ser daqui a 5 anos, né? Se a gente continuar. Só que à medida que esse contato vai se aproximando, a humanidade tem que ir mudando, né, para recepcionar isso, porque se a gente continuar com a mesma mentalidade de hoje, daqui a 5 anos, então vai ser daqui a 5 anos, né? A coisa vai sendo adiada. Né? Só que tem que ver o tempo do cosmos, né? A Terra tem um tempo também, né? A Terra tem um tempo de transformações. Então a humanidade tem que estar nesse tempo, senão a Terra pode mudar antes, é onde que acontece. A Terra dá aquela cambalhota, né? Aquele revestreze e acaba tendo todo um monte de catástrofe e obriga a mudar, né, a força. Então, eu acredito que nós estamos sim no tempo, né, que as coisas podem acontecer, né, no futuro, digamos, imediato, algo está muito próximo, né? Só que a gente acredita que está ali à frente ainda, né? Se a humanidade começar a acreditar, ao momento que ela começa a acreditar que é agora, então é agora, então a coisa acontece, né? Então tá aí uma forma, digamos, de usar a mente, né? Uma forma, digamos, que o todo trabalho, isso aí é mais talvez no coletivo, tem a parte individual, né? Que o ser, vamos supor, se você acreditar que é agora, muitas pessoas estão tendo contatos. Né? Essa realidade que a gente acredita que daqui 10 anos, 5 anos, não sei quantos anos, tem gente que já está vivendo isso. Né? Tem pessoas que já estão tendo os contatos e tal, já viu uma realidade totalmente diferente, uma realidade, digamos, descolada da Matrix, né? Onde o governo não importa, você não está preocupado com o governo, né? O governo que faz, que os que quer fazer que se lasque, né? Porque eles vão espiar o que eles estão fazendo, né? A realidade deles é outra, né? Como se já fossem mundos separados, né? Então são escolhas, é o nosso livre-arbítrio, é a forma que a gente usa, se a gente vai querer acreditar ou não, né? E por que acreditar? Às vezes acreditar sua como acreditar cegamente, né? Porque a pessoa às vezes nunca viu. Se alinhe, buscar o conhecimento, tudo isso está em seus corpos externos, internos, né? Você já viveu tudo isso como ser, né? E eu acho assim, a gente tem que, é um direito nosso, né, ter essas lembranças agora, né? Se a gente está no tempo, se a Terra está mudando, vamos ter isso agora, escolher ter isso agora. Então eu quero lembrar as minhas vidas passadas, né? Porque isso aqui eu vivi isso, não foi outro ser que viveu, fui eu. Né? Então eu tenho direito, por exemplo, se eu já tive várias vidas em várias línguas, eu tenho direito de saber essas línguas, né? Não saber só uma língua, só um idioma e tal. Não, eu já fiz isso, não é porque eu tenho que refazer tudo isso agora de novo, né? Então ser a alma aqui, né? A alma ela tem a lembrança de todos isso, tem e ser além da alma, né? Então vai até onde o ser acredita, né? Além da alma é o que? É vidas não só nesse mundo como em vários outros mundos, né? Então isso vai aproximar cada vez mais o contato, né? De você ver os seres de aparências muito diferentes da humana e não se escandalizar com aquilo, não ficar assustado, né? Ou admirado, né? Porque yin yang, né? Se a pessoa se assusta ou se admira demais, tá fora, não tá equilibrado. Né? Então tem que ver com igualdade, seja que ser for, seja um Jesus, seja um demônio, né? Vê igual, né? Não se assusta, não se escandaliza, fique neutro. Né? Então ali você está usando sua mente, está analisando sua mente, já se equilibrou, ela não está pendendo ao julgamento. Né? Quando ela começa a julgar, não, aí já foge, já faz, você já foge, vamos ser com aparecer demoníaca, porque tem muitos seres muito feios, digamos, só que são elevados. Né? Então, pela forma, não está enquadrado no nosso padrão de beleza, né? Feia é a forma de dizer, porque a gente acha que feio. Por exemplo, nós podemos ser muito feios para outras raças. Né? Às vezes uma raça, por exemplo, uma raça que tem, ela já tem uma maior simetria, assim, a maior harmonia. Por exemplo, a gente pode achar pelos, né? Pelos uma coisa feia, né? Por exemplo, se você vê um macaco, né? A pessoa pode achar um macaco feio, porque é período primitivo, né? O beijo grande, tudo exagerado, a orelha grande, né? Cheio de pelos pelo corpo. Então, se vem um ser, um ente que já não tem pelos no corpo, né? Porque não precisa de pelos e tais, então a gente vai achar como se fosse macaco, né? Os nossos relevos dos olhos, né? Tem esse puta narigão que a gente, na cara, desculpe pela palavra, mas a gente tem um nariz enorme, né? Se você olha um animal, ele tem digamos, um focinho, né? A gente acha grande, pode achar feio, né? Só que um ET, que aquilo já está mais harmônico, né? Ele vai olhar um humano, vai olhar isso aqui, né? Fala, nossa, narigão, né? As protuberâncias que a gente tem, né? Muitos exaltadas, né? Então isso pode ser feio, né? Pode ser desarmônico, né? Então assim, a gente tem que ter essa noção também que não é, simplesmente é como é.
né? E aquela levar em conta a nossa multidimensionalidade, ver também o que esse corpo é capaz, né? Ele é capaz de sintonizar com corpos muito mais sutis, né? O que a gente está tentando fazer, porque, vamos supor, um corpo de ET, ele consegue isso muito mais fácil, então ele sintoniza com os corpos mais sutis dele, então ele vai ter telepatia, vai ter lembrança de vidas passadas, ele não vai esquecer nada, não, esse aqui é mais denso, então esse aqui dificulta um pouco, né? Só que aos poucos, né, nós vamos fazendo esse alinhamento, né, e propiciando, crescemos as lembranças e desenvolvamos esses dons. Então a gente vai conseguir fazer isso num corpo muito mais denso, que é muito mais difícil, né, um corpo que parece um primata, né, que parece um macaco, né, que está pouco diferente do macaco. Né? Se você olha um macaco, se você olhar bem nos olhos deles, né, parece que tem um ser humano ali, é um ser, né, um ser consciente, só que o corpo limita muito ele, né? E a gente está conseguindo fazer isso nesse corpo, né? Um corpo que aparentemente bastante primitivo. Para quem é um ET, né? Olha isso aqui, nossa, tem pelos, né? Como eu falei, né? Dos narigão, os orelhão, né? Isso aqui para nós é normal porque nós nos acostumamos com esse padrão de beleza. Mas isso aqui, um nariz desse, alguma orelha desse é enorme para seres de outros mundos, né? Os dentes, nossa, os dentes são muito como se fossem presas. Né? Então, assim, você vai ter outros mundos também que vai ter seres, né? Que, digamos, afelinos, que têm presas, né? Ainda tem cauda, são peludos também, né? Porém, são corpos, digamos, que adaptados, genética e tal, mais sutil. Permite também ter essa, às vezes também, por estar no plano mais sutil, né? Que são ETs que estão em plano mais sutil, não estão em plano denso como nós, né? Então tem tudo isso. Né? Eu acho que eu já me prolonguei um pouco mais também, era para falar só de livre-arbítrio, mas inclui tudo isso. Inclui a pessoa que ele acreditar ou não, que a linha que seguir. Então, se você falar tudo isso, falar de coisas do universo, né? Para quem está numa tribo indígena isolada no meio do mato, ali nas cabaninhas, que nem é essa terra, né? É complicado, né? Como que não faz parte da realidade. Só que isso aqui está tudo vibrando dentro da gente. É um momento de mudança, a gente pode trazer, ancorar essa realidade aqui agora ou daqui tantos anos, né, ou não acontecer, ou ter a catástrofe e passar pela catástrofe e viver numa terra ali totalmente isolada. Então vai do que a humanidade vibrar, vai do que a humanidade acreditar. Né? Para quem já aspira a essas realidades, não tem como, vai adentrar essas realidades. Né? À medida que a gente vai se desenvolvendo, isso vai se tornando cada vez mais vivo dentro de nós. Nós estamos no momento, né, que eu falei de energia, que vai propiciar, está propiciando isso. Né? Então coisas muito importantes podem acontecer, né, a qualquer momento. Né, vai do momento que, quando a maior parte da humanidade, quanto maior pessoa estiver vibrando isso, vai ajudar a ancorar essas realidades aqui. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.